grande, enorme, sétimo ano, EMEB Fausta Ratti. Por que eu comecei com grande? Porque é muito grande a minha saudade por vocês. Turma, não tem dimensão daquilo que a gente sente nesse momento, da falta que se faz nessa posição. É muito interessante porque hoje eu escutei uma definição de saudade e ela colocava que saudade é um amor que falta. Então, esse amor está faltando aqui, ó, a presença, o aconchego que a gente tem. Por enquanto, vamos no amor virtual. Então, vem comigo, sétimo ano EMEB Fausta Ratti. Muita saudade, mas é claro, nós vamos juntos, eu aqui, você aí, juntinhos para o mundo da geografia. Eu sou o tio Ed e vou levar você para lá agora. E vamos entrar já com uma pergunta. O que é imigração e o que é emigração? Caramba, tio Ed, pegou pesado, hein? Entrar desse jeito já. E a ideia é essa, né? É justamente tentarmos compreender o significado dessas palavras imigração e emigração. O que elas têm a ver com a população brasileira? Será que tem alguma coisa aí a ver? Vamos lá, vem comigo então. Vem comigo e vamos viajar pela geografia. Vamos dar uma voltinha aqui nesse processo que tão bem nos representa, que é a geografia. E é claro, hoje é aquele dia maravilhoso, dia de geografia, então vamos dar uma olhada nessa diversidade da população. A primeira diversidade, o que é maravilhoso, que contribui para nós, é a questão de nós termos uma variedade, uma miscigenação, uma mistura. Se nós nos lembrarmos, ou basta ir na janela da sala da casa de vocês e observar as pessoas quando passam, mesmo de máscara, que elas devem estar todas de máscara, se não tiver, berra da janela, diz, ô meu filho, vem cá, cadê a máscara? Vem cá não, mantenha a distância. Passa o álcool na mãozinha aí e segue a tua viagem. Turma, extremamente importante nós entendermos que nós somos frutos de uma miscigenação, nós somos frutos de uma mistura, e essa mistura, ela mostra para nós, nos caracteriza verdadeiramente como cidadãos brasileiros, porque nós somos frutos. Se nós pegarmos o amazonense, ele tem mais as características indígenas. Se nós pegarmos o nordestino, ele é fruto de uma mistura entre o português e o africano, com algumas características até muito mais africanas, né? Se nós buscarmos o Sudeste, nós vamos ver essa mistura também ressaltando uma condição muito miscigenada, e aí já com várias situações, porque nós temos os franceses, nós temos os britânicos, nós temos os asiáticos, enfim, uma gama enorme de imigrantes. E aí vem a pergunta, o que é imigração? Imigração quando a pessoa chega em um país. Então, todos esses que saíram dos seus países e vieram para o Brasil, eles são imigrantes. Quando chegam no Brasil, eles passam a ser imigrantes. Como eles saíram de seus países, do país de origem, eles são emigrantes. Então, o brasileiro que sai daqui e vai para os Estados Unidos, ele é emigrante. Se ele vai para o Japão, é emigrante. Se ele vai para a Alemanha, emigrante. Agora, quando vem para o Brasil, um australiano vem para o Brasil, ele chega no Brasil. Então, ele é imigrante. Lá na Austrália, ele é emigrante. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos aqui essa caracterização do imigrante. Já vamos olhar agora. Grande parte da população brasileira é formada por imigrantes que vieram de modo particularmente intensivo entre meados do século XIX e meados do século XX. Foi quando nós tivemos as guerras mundiais. Foi final do século XIX, início do século XX, onde precisava de mão de obra no Brasil. Então, nós tivemos muitos imigrantes vindo para cá, até devido à própria condição
que a Europa passava, dessa revolução industrial que ela tinha por lá. Dentro dessa perspectiva, nós podemos analisar que a ética e a etnia, e a cultura são muito fortes no Brasil. Há uma mistura muito forte. Se nós observarmos o nativo, o povo nativo do Brasil são os índios. Então, quando nós vimos uma pessoa com características indígenas, eles são os verdadeiros nativos brasileiros. Eles são as pessoas que iniciaram todo o processo aqui. Então, são descendentes de habitantes nativos, os povos indígenas do atual território do país, do Brasil, que viviam antes da chegada dos colonizadores portugueses no século XVI. Inclusive, esses povos nós chamamos de pré-cabralinos, tá? Antes de Cabral, por isso pré-cabralinos. Essa composição que nós vamos tendo aí diferente nos mostra em cada região do país uma tendência. Então, lá na região norte, nós temos uma tendência muito forte indígena, né? Características físicas indígenas. No Nordeste brasileiro, nós já temos as características mais portuguesas misturadas com negro. O Sudeste, então, nem se fala. Aí nós temos uma mistura de asiáticos, nós temos uma mistura de europeus, uma mistura de americanos, né? Da Oceania, os oceânicos. Então, o que isso nos mostra? A diferença que nós temos de características dentro do país. Dentro dessa condição, nós podemos observar claramente essa composição que nós vamos estabelecendo no Brasil diante do seu território. Se nós formos a Florianópolis, nós vamos ver o pessoal, Manezinho falando, Manezinho justamente porque ele é fruto de uma imigração portuguesa, aonde ele vem para cá e acaba se estabelecendo, geralmente da região dos Açores. E aí ele vem, né? Tá tolo, segue toda a vida, né? Isso são palavras. E ele está falando devagar aí, eu estou bem devagar. Ele fala bem rapidinho, né? A gente nem entende metade do que ele fala, né, Estepô? O que significa isso? Tem a sua contribuição. Assim como o lajanês caiu butiá do bolso, né? A condição de minha Nossa Senhora, homem do céu. Né? Então, essas condições, elas são perspectivas da nossa região. Então, se a gente buscar aí palavras no lajanês, nós vamos ver uma infinidade muito grande de palavras. E falando dessas partes do território. Mas nós temos os povos africanos também que vieram para cá. Entre os séculos 16 e 19, cerca de 4 milhões de africanos. Isso era a população basicamente indígena que existia no Brasil antes da chegada de Cabral. Então, vocês observem que vieram 4 milhões de africanos, estimada, né, pode ter sido mais, e foram escravizados e trazidos para o Brasil para trabalhar nas lavouras e na mineração e outras atividades econômicas. Esses movimentos migratórios, quando as pessoas deixam o seu lugar da residência para fixar moradia em outro lugar, nós chamamos de migração ou movimento migratório. Se você observar, né, nós temos movimentos migratórios, por exemplo, das baleias, dos pássaros. Aqui nós estamos nos referindo propriamente a essa questão das pessoas fazerem a sua locomoção, a mudança de residência, o que nós vamos chamar de migração. 2 tipos de migração. A migração externa ocorre quando a população se desloca de um país para o outro, e aí entra emigração e imigração, que eu já falei para você, e a migração interna, que ocorre quando a população se desloca dentro de um mesmo país, seja de uma região para outra, interregional, ou seja, dentro de uma região intrarregional. São diversos os motivos para migrar. Entre eles estão as dificuldades econômicas, que é o grande motivo hoje da migração mundial, e busca por oportunidades de trabalho. E é o grande detalhe, né? Nós temos um sentido migratório muito grande da África para a Europa,
justamente buscando melhoria de condições de vida dentro dessa condição econômica. Alguns saem por guerras e perseguições políticas ou até mesmo religiosas. Existia, por exemplo, o movimento islâmico, né, dentro o Estado Islâmico dentro da Síria, que acabava fazendo com que as pessoas se mudassem devido às perseguições que elas tinham. Adversidades naturais, como secas prolongadas, enchentes, terremotos. Nós tivemos um terremoto muito grande no Haiti, nós tivemos haitianos vindo para o Brasil, né? Então, essas condições são muito corriqueiras na história do ser humano. Papel das migrações externas é extremamente importante na formação da população. No caso do Brasil, nós temos muitos antepassados que nasceram em outros países. Os meus antepassados, eles são de Portugal, tanto a família materna quanto a paterna. Só que a família paterna, né, ela teve ainda uma condição de rumar da Polônia e juntar junto com os italianos, e aí segue para Portugal, onde vai se transformar numa família portuguesa, e a família da minha mãe já com as raízes em Portugal, né? Dessa forma, nós podemos observar que nós temos influências de imigrantes. E às vezes nós nem notamos como isso está presente na nossa vida. Por exemplo, eu consigo fazer um bolo, e eu acho que é um dos únicos bolos que eu faço, que é um toicinho do céu. Esse toicinho do céu, ele é característico de Portugal. E eu nem sabia dessa condição de estudar a descendência, que forma que ela está, que eu tinha esse pé dentro de Portugal. A mesma coisa significa com o pastel de Belém. Cara, eu adoro pastel de Belém. E pastel de Belém, né, ele é feito, ele é tradicional de Portugal. Então, existem algumas características que nós carregamos conosco. Por isso, esses traços culturais da sociedade acabam contribuindo para essa formação. Migrações externas no Brasil. Desde a independência no Brasil em 1822 até meados do século XX, o país recebeu um grande, ainda recebe, mas um enorme número de imigrantes europeus e asiáticos. Hoje nós recebemos africanos ou até centro-americanos. Migrações externas recentes. Nos últimos anos, os países vêm recebendo imigrantes de vários países. Bolívia, Colômbia, Argentina, Haiti, Nigéria, Síria, entre outros, que buscam oportunidade de trabalho no território brasileiro. Aquilo que eu falei para vocês. Nós estamos recebendo pessoas ainda hoje, né? Em contrapartida, muitos brasileiros também tornam-se emigrantes, saem do país. Nas últimas décadas mudaram-se para os países como Estados Unidos, Paraguai, Japão, Reino Unido, Portugal, entre outros. A Alemanha aqui também tem uma forte migração e a Austrália também vem se destacando nesse sentido emigratório. Migrações internas é quando acontece a migração dentro do país. Ela é regional, vocês lembram? Eu expliquei agora. Atualmente, milhões de brasileiros vivem fora de seu estado ou município de nascimento. Eu sou lagiano, mas já morei no Paraná. Quando eu morava no Paraná, eu fiz um movimento migratório, pois muitas migrações internas ocorrem no Brasil, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, de 1990 aos dias atuais. E eu justamente migrei depois de 1990. Eu morei 3 anos em Curitiba, no Paraná, e depois voltei para Lages. Migração de retorno. O fluxo de migrantes provenientes do Nordeste em direção ao Sudeste se manteve, mas em número menor que nas décadas anteriores. Muitos nordestinos passaram a voltar para o seu estado de origem, caracterizando a migração de retorno. Então, quando eu fui morar dentro do Paraná, eu fiz uma migração. Quando eu voltei para Lages, eu fiz uma migração de retorno. Migrações sazonais tornaram-se mais frequentes
as migrações sazonais, que ocorrem quando as pessoas migram para se dedicar a tarefas temporárias, como colheita agrícola. Aqui na nossa região é muito comum o pessoal vir para fazer a colheita da maçã. Então, nós temos muito migrantes sazonais. A outra situação muito comum é o pessoal sair de Lages, ir para Florianópolis, trabalhar durante a temporada em Florianópolis e retorna para Lages depois. Migração sazonal. Eu também já fiz migração sazonal quando eu trabalhava em São Joaquim. Eu morava em Lages, ia a São Joaquim, dava aula, retornava para Lages. Então, nós temos essas condições de trabalhar nas migrações. Fechamos o nosso conteúdo, vamos para as nossas queridas e amadas tarefas que vocês amam. Então, já vem direto, né? Vamos direto aqui, ó. Vamos falar um pouquinho, eu quero que você escreva, tá? Não vai estar aqui, mas eu quero que você escreva. Então, anota lá no seu caderno. Pega o caderno, coloca do lado e anota. O que é xenofobia? Você acha na internet, você acha no dicionário. Então, procura lá o que é xenofobia. E se está acontecendo xenofobia no mundo. Então, essa é a primeira, né? Por quê? A partir desse momento, você vai achar essa questão do preconceito, da discriminação que acontece. Então, essas questões eu já vou eliminar. Aqui eu quero que você escreva no seu caderno movimentos migratórios, migração externa, migração interna, interregional, a interna, e a intrarregional. Então, eu quero que você escreva. Não esquece que não tem mais esse hífen aqui, né? Eu não sei por que colocaram ali, porque do outro lado já colocaram junto direitinho do jeito que é. Tá? Aqui eu quero que você observe o gráfico dessa composição branca, a preta, a parda, a amarela e a indígena. Então eu quero que você comente, isso daqui é 2010, eu quero que você comente lá no seu caderno a respeito desse gráfico. O que significa essa condição? Também vamos eliminar essas questões aqui, porque eu já perguntei quais são as situações. Dentro do fluxo migratório, nós temos essas saídas e retornos. Lembram que eu falei, né? A gente sai, volta, enfim. Então, aqui tem o registro de algumas migrações. Nós temos as unidades da federação, e aqui eu quero muita atenção, né? As maiores saldos migratórios. Então, eu quero que vocês observem muito e vocês trabalhem essas duas questões aqui para nós fecharmos. E aí, eu não vou pedir essa parte aqui, né? Vamos deixar para a sequência. Fechamos aí a nossa aulinha. Turminha, foi um prazer enorme estar com vocês novamente. Não esqueçam essa questão de migração, né? Da população brasileira, a importância que isso tem na sua formação, o sentido de migração interna, ainda que nós não falamos de êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade, um processo migratório extremamente importante. E hoje também acontece um processo migratório que é do urbano para o rural, o êxodo urbano, que é a saída da cidade para a área rural. Nós temos muito disso, muita gente vivendo aí, morando em chácaras, morando em sítios, porque elas evitam esse movimento, essa loucura que a cidade proporciona. Então, é um barato a gente estudar geografia por isso, porque nós vamos nos informando, nós vamos nos alegrando, vendo como funciona e nos encaixamos dentro desse contexto. A gente acaba entrando dentro dessas migrações, dessas mobilidades. Eu mostrei para vocês, eu falei das minhas condições. Pense na sua, fale da sua também. É extremamente importante você pensar naquilo que você está avaliando. Turma, mais uma vez, saudade. E como dizia aquele velho amigo radialista, saudade não tem idade. E eu estou com muita saudade de vocês. Fiquem com Deus, um abraço na família, um grande beijo, um enorme beijo e, claro, sempre fui!